Uma declaração muito dura que foi dada pelo primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, em uma entrevista em seu país. Ele disse que o avanço da tensão militar pela Europa deixa o continente em uma era pré-guerra. Abro aspas. Não quero assustar ninguém, mas a guerra não é mais um conceito do passado. Ela é real e começou há mais de 2 anos. Não estou exagerando. Isso está se tornando cada vez mais evidente a cada dia. Fecho aspas. O premier da Polônia disse também que a OTAN, Aliança Militar Ocidental, encabeçada pelos Estados Unidos, precisa aumentar sua ajuda à Ucrânia contra a Rússia para evitar cenários pessimistas. Bellucci e o Guilherme, acho que já tocaram nesse ponto. Vou começar com você, mano. Concorda com essa análise do premier polonês? É exagero ou não? Ele tem razão em falar que o mundo vive um ambiente pré-guerra? Ele tem razão. Infelizmente, a tensão é crescente. O ex-premier britânico David Cameron, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Assuntos Internacionais no Reino Unido, também já deu declarações nesse sentido, fazendo também uma comparação entre Putin e Hitler, dizendo que Putin é o Hitler da nossa geração e que os países europeus não deveriam cometer com Putin os mesmos erros que cometeram com Hitler, permitindo a sua ascensão. Putin, infelizmente, é um autocrata, um ditador que tem uma postura expansionista, que tem uma retórica saudosista do tempo do Império Russo, que remete também ao tempo de território gigantesco da extinta União Soviética. Então, de fato, nós temos um momento de tensão, também com um questionamento crescente da governança global, dos órgãos multilaterais, da ONU. Então, nós vivemos um momento de, possivelmente, uma transição de modelo, né? Pós-guerra, nós tivemos um momento da ordem liberal, com suas instituições sempre falhas, mas competentes em manter um clima mais ou menos de paz, e nesse momento a gente parece viver uma transição. Parece que a governança global, que antes conseguiu levar o mundo para um contexto de expansão das democracias e diminuição das guerras, isso já não é mais realidade. Quando nós olhamos índices internacionais de qualidade das democracias, por exemplo, nós estamos vivendo uma recessão democrática. A Venezuela é um exemplo evidente aqui ao nosso lado. Um país que já foi democrático tem suas instituições deterioradas. Então, isso é um cenário preocupante que deve levantar esforços de todos os democratas que desejam viver num mundo livre de guerras, porque, afinal de contas, nunca é demais lembrar, a guerra é sempre a maior tragédia humana que pode acontecer e não faz bem para ninguém, no fim das contas. E, Bellucci, adotando como real esse cenário que é desenhado pelo primeiro-ministro polonês de redivisão do mundo, de uma reedição, digamos assim, da Guerra Fria, né, com esses 2 grandes blocos, um ocidental, o outro ali liderado agora não mais pela União Soviética, mas pela China e pela Rússia. Será que o governo Lula acaba puxando o Brasil para esse bloco, para o lado russo, chinês, indiano? É com esse bloco que a gente está mais alinhado no momento, Bellucci? De fato, está mais alinhado com esse bloco. Não sei se na prática, numa guerra, faria isso, né? Lembremos que o Brasil foi oscilante, né, em outros períodos de guerra também, porque também não compete se meter, né? O Brasil não tem nem força armada para tanto. Agora, eu enxergo da mesma forma que o premier disse e acho que a gente está nesse caminho, sim. É possível que futuramente a gente olhe igual faz com a Segunda Guerra Mundial. Ninguém, ali durante a invasão da Polônia, a tomada da Polônia, ninguém falou, estamos aqui a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro vai entrar em conflito. Ninguém imaginava isso, que seria futuramente. Acho que futuramente olharemos e falaremos, a invasão da Ucrânia pela Rússia foi quando começou esse grande conflito. E as potências ocidentais têm sido muito oscilantes, né? Porque para o establishment político, a guerra é o pior cenário, porque ele tem que, para-se todo o governo, todo de recurso é direcionado para a guerra, e normalmente o político que conduz a guerra, depois ele fica com a popularidade bem baixa, né? Porque a gente sempre vê isso, né? Ele conduz lá durante a guerra e depois ele perde a eleição, não consegue mais se reeleger, mas ele entra para a história. Porque o que garante a paz são as armas, né? São as armas. E a gente observa historicamente a opinião pública, essa chamada a inteligência, né? No período pré-Primeira Guerra Mundial e pré-Segunda Guerra Mundial, adotavam um discurso essencialmente pacifista, né? De desarmamento e tal, indo ao contrário do que a própria população desejava, né? Estudos da época do próprio Thomas Sowell mostram no período pré-Segunda Guerra, a Alemanha, quando tomou um pedaço ali
quando invadiu, quando começou a Segunda Guerra, o povo francês, né, pesquisas da época apontavam que era a favor da França ser mais enérgica. Só que a opinião pública da época, né, o mainstream falava que não, que o Hitler não é tudo isso, né, enxergava como está enxergando o Putin hoje. Eu acho que vai parar por ali, mas acho que o cenário é terrível. Devemos olhar a Polônia, a Iugoslávia como exemplo, né, que até as potências europeias foram deixando. Não, acho que o Hitler vai parar por aí, vai parar por aí, vai parar por aí. Igual está com o Putin agora. A própria Polônia, que já sofreu tanto com a Rússia, está se investindo muito mais em armamento. A Polônia me parece já ter certeza. Ele não vai parar na Ucrânia. Com certeza nós estamos no caminho aí, porque a Rússia já fez isso, né? Então seria natural que fizesse de novo. Infelizmente, o Brasil acho que tem que ficar neutro, não tem que se meter não, e tem que esperar a conflagração e tomar o melhor caminho, que seria naturalmente das potências ocidentais. Vou puxar daí, Guilherme, para te ouvir. Será que o Brasil pode estar ficando para trás nessa corrida militar, digamos assim? Será que, diante desse cenário que está desenhado, será que poderíamos estar adotando providências mais enérgicas, digamos? Você diz de armar-se? Isso, de investimento, infraestrutura. Eu acredito que isso não passa pela cabeça, pelo menos do presidente Lula, porque ele se coloca como um pacifista, alguém que quer de fato acalmar o mundo, se essa é a expressão mais adequada, ou pelo menos mitigar os conflitos por meio do diálogo, não é? E do fortalecimento dos organismos multilaterais. Aqui eu vi a fala do Mano, eu gostei muito de ouvir o João, que trouxe aí fatos históricos relevantes, mas eu discordo sobretudo num ponto, não é? Está se tentando fazer um link entre ditaduras e guerras, e isso não é um link que se possa fazer de uma forma direta. O país, a maior democracia do mundo, a democracia americana, é historicamente o país que mais apoia e financia guerras. Então, quer dizer, não existe uma correlação entre ditadura e guerra, da mesma maneira que não existe uma salvaguarda entre democracia e paz. Quem acabou por dinamitar grande parte da força da União Europeia foi a democracia inglesa, quando fez o seu plebiscito e resolveu sair da União Europeia. Os Estados Unidos, no governo Trump, enfraqueceu demais os organismos multilaterais. E ele dizia lá, eu vou lá e resolvo, eu não preciso de ONU, eu não preciso de nada disso. Então, quer dizer, hoje nós estamos vendo muito desses conflitos surgirem por esse tipo de postura. Quando a gente vê o governo italiano também ameaçando abandonar a União Europeia, quando a gente vê democracias, mas de líderes de direita pregando nacionalismo, pregando a xenofobia, pregando o fechamento de fronteiras, nós estamos sim, e até o João fez esse resgate histórico da Segunda Guerra, nós estamos sim criando e recriando o mesmo clima de quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Não é? Crise econômica, crise de valores, uma série de desconfianças quanto aos modelos até então adotados, que culminaram, graças à megalomania de um louco que era o Adolf Hitler, bastou então um estopim para se estourar uma guerra. Agora, talvez comparar Hitler ao Putin seja de fato a melhor comparação. Eu não vejo de verdade nexo algum, a não ser o desejo expansionista. Agora, nesse novo cenário tem um outro fator, né? Tem uma China que não tinha em 1940. Então, acho que a brincadeira aí é um pouco diferente e a gente tem que ter muita calma em se tentar fazer comparações. Até porque a história não é simplesmente a reedição de capítulos passados. Ela é a construção diária de novos capítulos. E a gente não pode querer exercer aí o exercício da futurologia, né? Diga, Magno. Só vou discordar do Guilherme que há, sim, uma correlação muito importante entre ditaduras e guerras. Nós temos, nesse momento, a Rússia não comandada por um democrata. Invadiu a Geórgia, país democrático, invadiu a Ucrânia, país democrático. Nós temos aqui nossa vizinha, Venezuela, ditatorial, requisitando para si territórios de outros países. Democracias tendem a não entrar em guerra umas com as outras. A união entre os critérios que nos levam à guerra é, sim, crise econômica, crise de emprego, crise de valores e ditador maluco. O que levou a Alemanha à guerra nos anos 30 foi tudo isso e um ditador que achava que deveria expandir os domínios do seu império. O mesmo se encontra
na Rússia atualmente. A gente se perguntar se estamos em clima de guerra é um contrassenso para quem vive na Geórgia, país que já perdeu parte do seu território para a Rússia. Os países ao redor da Rússia, nesse momento, já vivem em clima de guerra, já vivem sob tensão de que uma autocracia, de novo, uma autocracia protegida do feedback democrático que uma população pode dar a um ditador maluco, não consegue se expressar, e aí sim nós temos um cenário de guerra. Democracias são muito menos inclinadas a iniciar guerras do que autocracias. E tem algo que se possa fazer, mano, para evitar que a gente chegue a esse desfecho que ninguém deseja, né? Uma eventual guerra em escala global. O que é necessário para que isso seja evitado? Olha, essa é uma boa pergunta. Se soubesse, você ia lá no lugar do Lula. Lá ganharia o Nobel da Paz, né? Exatamente. O que eu diria é que a gente precisa reforçar os valores democráticos. Em primeiro lugar, quando a gente olha a quantidade de países democráticos que estão tendo uma deterioração de suas instituições, isso aumenta a preocupação. Quando a gente vê a ascensão de populismos corroendo a democracia por dentro em países democráticos, isso é muito preocupante para esse cenário geral. Quando a gente olha para a ONU e percebe que diversos entes por todas as partes do mundo não reconhecem mais na ONU um palco, um ambiente legítimo para a resolução de conflitos pacíficos, nós temos um problema. Ou seja, o que eu diria, a guerra acaba ocorrendo onde a política fracassa. A política fracassa onde há a implementação de ditaduras ou onde não há legitimidade nas instituições. Então, para evitar a guerra, precisamos aumentar a política nesse sentido, de conseguir encontrar meios pacíficos para a resolução de conflitos. Isso se dá por meio de instituições que sejam reconhecidamente legítimas pelas partes envolvidas. Para isso, entre outras coisas, nós precisamos ter mais coerência entre discurso e prática, coerência entre os valores que as instituições dizem defender e as práticas que adotam. E aí, isso acaba estando linkado com a nossa conversa anterior sobre quando que a gente vai ter coerência e credibilidade no campo da política externa ou quando as opiniões, as posturas dos países, das diversas instituições se moldam conforme os interesses do vento do próprio líder que ocupa o cargo. Então, diminuir o peso das personalidades populistas e aumentar o peso das instituições democráticas como fiadoras, como modos de resolver conflitos com a legitimidade de todos os envolvidos, eu acho que é o caminho que o mundo precisa. Agora, e esse ano tem um outro elemento que são as eleições nos Estados Unidos, né? Que historicamente sempre tiveram um papel importante, né, na geopolítica global. O Guilherme fez até referência a isso, né? Durante muito tempo até se falava dos Estados Unidos como xerifes do mundo, né? Não sei se está ultrapassado ou não essa visão, mas fato é que os Estados Unidos têm um histórico bastante intervencionista, né, em conflitos globais, e esse ano tem eleições por lá, o embate entre o Biden e o Donald Trump. Nesse sentido, Bellucci, qual será a influência disso? Quanto pesa nesse contexto aí de um ambiente tão inflamado internacionalmente, quanto vai pesar a escolha ou pelo Biden ou pelo Trump? Pois é, acho que seria importante para os Estados Unidos escolher o Trump por ter uma visão mais de proteção, ao passo que o Biden ele começou a falar da guerra agora, fez umas declarações mais com caráter eleitoral. Mas o Guilherme foi muito feliz na fala dele de mencionar a questão da China, porque os Estados Unidos, né, com a queda do Muro de Berlim e tal, ele estava meio que sozinho, né? A Rússia e a China estavam ali muito incipientes, só que agora eles estão bastante em pé de igualdade, né? China, Rússia e Estados Unidos, com essa aliança Rússia-China bem pontual, programática, e num conflito dessa escala toda, a China seria a maior beneficiária, né? Aparentemente não entraria no conflito, apesar da questão com Taiwan, e seria a maior beneficiada. Agora, o problema para a gente analisar é que os motivos reais da guerra, né, quem comanda a guerra, eles dificilmente são passados, né, para o público, né? Existem muitos motivos por trás das cortinas ali que a gente realmente não fica sabendo, né? Não é difícil essas análises pontuais. É por essa questão que vai ter a guerra ou é por aquela, né? Ainda mais olhando sempre em perspectiva, é fácil pontuar esse jogo de xadrez. E é importante também pontuar que a Rússia naturalmente tem
um caráter imperialista, né, de ser um império. Nunca foi uma democracia como essas democracias liberais efetivas, apesar de ter sempre eleições, né, que não é a eleição que define um regime democrático. A Rússia tem eleição, teve até recente, né, com o Vladimir novamente. Então, acho um cenário complicado, mas eu entendo, assim como o premier, que estamos caminhando de fato, para uma guerra, mas os Estados Unidos não têm mais esse caráter de xerife global por conta da China e da Rússia estarem muito fortes, curiosamente muito fortes, especialmente com o investimento dos Estados Unidos.